Bom dia, a paz. Mais uma vez estou aqui para gravar esse vídeo. Não sei a hora que você vai ver, mas aqui é umas 10 e pouca da manhã, o dia hoje está quente, o sol amanheceu quente. Mas é um dia maravilhoso, porque sempre Deus faz um dia diferente na nossa vida. Nem um dia é como o outro, ontem passou e hoje é um novo dia, amanhã é outro. Mas hoje eu quero trazer uma palavra de Deus, compartilhar com você sobre um homem que eu admiro muito na Bíblia, sabe? Um rei que decidiu a obedecer a Deus. E o nome desse rei foi o Asa. E o texto de 2 Crônicas 15, ele conta essa história desse homem que teve coragem, desse homem que decidiu a obedecer a Deus. Então o texto diz o seguinte: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se buscardes, o achareis, porém, se o deixares, vos deixarei. Então Deus usou o profeta para chegar para Asa e dar esse recado: olha, enquanto você me buscar, enquanto o povo buscar a Deus, eu estou aqui, estou pronto a ouvir. Mas se vocês deixarem, também eu deixarei. E o verso 3 diz: e Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem o sacerdote que os ensinasse e sem a lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel o buscava e o achava. Então, irmãos, Deus está sempre com os ouvidos atentos. A palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor estão abertos e a mão do Senhor não está encolhida. Então, no momento que o homem decide a obedecer, a ouvir a voz de Deus, Deus está pronto a atendê-los e a ouvi-los. Então, isso aconteceu com Asa. E diz o verso 5, o verso 4: mas quando na angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava e o achava. E naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente, cidade contra cidade, despedaçavam, porque Deus os conturbaram com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleça vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Irmãos, então o texto fala aqui de um tempo que não é diferente do tempo de hoje. Nós estamos vivendo num tempo de angústia, num tempo de sofrimento, não é? Num tempo onde as pessoas estão partindo sem esperança. Mas eu quero dizer para você que Deus é a esperança, que Jesus, ele está à porta e bate. E se alguém ouvir a voz dele e abrir a porta, ele entra. Então, nesse momento aqui, na vida de Asa, ele decidiu a obedecer a Deus. Naquele tempo, quando as terras passavam por um momento muito difícil, não é diferente do tempo de hoje, mas ele decidiu obedecer e buscar ao Senhor. E ouvindo pois Asa estas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Então, irmãos, aqui, Asa, ele toma uma decisão. Naquele momento, irmãos, que ele ouviu, parou para ouvir a voz de Deus através do profeta Obed. O Espírito Santo de Deus começou a trabalhar na vida de Asa. E ele foi para os altares e limpou os altares e renovou. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Hoje o altar de Deus representa a nossa vida. Como que está a sua vida diante de Deus? Como está o seu altar? Você já fez uma revisão? Eu queria convidar você hoje nessa manhã para você olhar para dentro de você.
e fazer uma revisão. Como está o seu altar? E aí, ele fez aquela limpeza, ele renovou o altar do Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, amigos, nós somos representantes de Deus. Mas muitas vezes nós permitimos que as sujeiras desse mundo entrem no altar de Deus, que é a nossa vida. E há momento que precisamos de parar. Parar e rever nossos conceitos. Parar e rever tudo aquilo que temos feito. Será que está sendo conforme a vontade de Deus? Porque Asa tomou essa coragem de rever, de refazer o altar. E ajuntou todo Judá de Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés e de Simeão, porque de Israel vinha ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Então aqui o povo via mudança na vida de Asa. Asa foi um homem que marcou a sua geração. Asa foi um homem que atraiu as pessoas a Deus, porque através da vida dele as pessoas se achegavam e obedeciam, porque ele decidiu obedecer a Deus, a limpar o altar, a tirar as sujeiras. E ajuntando-se Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor dos despojos que trouxeram 600 bois, 600.000 ovelhas. E entraram num concerto de buscar ao Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Eles decidiram fazer um concerto com Deus e buscar ao Senhor com inteireza de coração, de toda a sua alma. Irmãos, e aí o que Deus faz? Deus faz uma mudança naquelas terras. Tudo foi mudado apenas pela obediência de um homem que decidiu servir ao Senhor. E às vezes, irmão, nessa situação que nós vivemos, a gente pensa, às vezes, fala, não tem jeito. Mas eu quero dizer que tem jeito quando o homem passar a obedecer a Deus. Quando desligar das coisas terrenas e buscar as coisas celestiais. A palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Estamos vivendo um tempo, irmãos, um momento quando o homem está envolvido com o mundo. A Bíblia está falando por si só, os acontecimentos estão aí, mas cada um quer viver a sua própria vida. E nós podemos ver ali, irmãos, que Deus fez uma mudança, porque o povo decidiu mudar o seu coração. E de que todo aquele que não buscasse o Senhor Deus de Israel morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. É diferente de hoje? Não é. Porque aquele que não tem Jesus, que não quer Jesus, o que está acontecendo? Está morrendo de uma vez só, não é? A Bíblia diz que o homem morre de uma vez, não é? E vindo depois o juízo. Mas aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Então, quando nós aceitamos Jesus, é porque nós cremos que nós teremos uma vida eterna com Ele. E o homem, o mundo está tragando a população. Todos estão voltados para si mesmo. E aqui, irmãos, era uma ordem. Olha, se não buscar o Senhor, vão morrer. Não é diferente. Lá foi uma ordem de um rei. E hoje a ordem está partindo de tantas coisas. Quantas pessoas morrendo sem Jesus, envolvido com as coisas do mundo. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e com buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e acharam. E o Senhor lhe deu repouso. Olha só, irmãos, o que está faltando na humanidade hoje. É o envolvimento com Deus, é buscar primeiro o reino de Deus, é querer Jesus na sua vida. Irmãos, as coisas estão ficando dias piores, cada dia pior, cada dia uma novidade pior.
E se o homem não voltar para Deus de todo o coração, vai cada vez pior. E o final todos já sabem. Então aquele povo ali resolveu buscar o Senhor e Deus moveu aquela nação. Deus moveu aquela terra, aquelas terras. E também Maaca, mãe do rei Asa, ele o depôs para que não fosse mais rainha, porquanto fizera Zera um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo e despedaçou e queimou junto ao ribeiro de Cedron. Irmãos, Asa, ele não perdoou nem a sua mãe. A mãe dele era rainha, mas ela fez um ídolo. Olha quanta idolatria, irmãos, nos dias de hoje. As pessoas se apegam a coisas, mas esquecem que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Deus tem o domínio do céu e da terra. E as pessoas se apegam a coisas e esquecem de Deus. E a mãe do Asa, ela era uma rainha, uma mulher que tinha um valor, uma representação, mas ela foi desobediente. Ela fez um ídolo, uma imagem horrível. E aí, irmãos, o que Asa fez? Ele pegou aquela imagem, ele destruiu o horrível ídolo, despedaçou e queimou junto ao ribeiro. E ele tirou a mãe dele daquele cargo. Quantas vezes nós passamos a mão em cima do pecado? Não, é meu filho, não, é isso, é aquilo, não. Irmão, Jesus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E Deus abençoou aquela terra por causa da decisão de Asa. E ele depôs a mãe dele. Além dele queimar o ídolo, acabar com aquele ídolo que ela fez, ele depôs. Ela não teve mais o direito de ser rainha, viu, irmãos? Olha só, quantas vezes falta autoridade dentro da nossa casa? Quantas vezes nós deixamos os erros passar batido? Tem nada a ver. Ah, isso é assim mesmo. Então, irmãos, a gente pode ver que Deus, ele requer de nós a obediência. Servir ao Senhor de todo o coração. Ele diz, olha, vocês vão me achar quando me buscar de todo o coração. E quantas vezes o nosso coração está dividido? E divide-se com tanta coisa. E Deus é a menor partezinha que sobra. E se sobrar um pedacinho do coração para Deus. Então, irmãos, nós aprendemos aqui com Asa determinação. Lá em Apocalipse diz, olha, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas sabe o que está acontecendo? O Deus desse século tem cegado, tem tampado os ouvidos para que não se ouça o que o Espírito de Deus está dizendo às igrejas. Povo de Deus, vamos despertar. Povo de Deus, vamos nos levantar em nome de Jesus. Os dias estão se cumprindo, a palavra de Deus se cumpre a cada momento. E precisamos realmente de rejeitar as coisas do mundo. Nós estamos aqui, irmãos, é passageiro. Nada se leva, a maior experiência a gente está vivendo nesse tempo aí, quanta morte, quantas pessoas estão morrendo, se tem dinheiro está morrendo, se tem cultura está morrendo, é pobre está morrendo e não leva nada. E a palavra de Deus diz que nós somos viajantes, nós não pertencemos a esse mundo, mas é aqui que nós fazemos as nossas escolhas. E Asa, ele escolheu o certo. Olha, os altos, porém, não se tiraram, né? Aqui ele fala, então, o verso 18, ele diz, olha, e trouxe as coisas que tinha consagrado ao seu pai, as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata, ouros e utensílios. E houve guerra, e não houve guerra, até o 35º do reinado de Asa. Olha, irmãos, que coisa linda, maravilhosa. Não houve guerra. Enquanto Asa estava no governo, houve paz naquela cidade. Olha, não importa o tempo que nós estamos passando, irmãos. A palavra de Deus diz que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o que basta é nós confiarmos em Deus. Vamos confiar em Deus, buscar ao Senhor, deixar as coisas desse mundo. O mundo oferece as facilidades, é tudo muito lindo. Mas é tudo passageiro. E o final, sabemos que se não tiver Jesus, o final não vai ser bom. Então eu trago essa palavra nessa manhã para você. Eu não sei o que você está passando. Talvez você está sem esperança, viu?
Talvez você ache que não tem jeito para a sua situação, mas eu quero dizer para você que Deus é fiel, viu? Que Deus é um Deus que cumpre a sua promessa, Ele cumpre a palavra. Então se apega lá na palavra de Deus, leia a palavra com fé, guarda no seu coração, porque Deus vai te ouvir. Que Deus abençoe você nesse dia, né? Não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas que Deus abençoe a sua casa. E você leia depois esse texto, medita nele e vê o valor da obediência, o valor daquele que teme ao Senhor. Que Deus te abençoe nessa manhã. Eu vou orar com você. Deus querido, nós te louvamos, Senhor, na manhã desse dia. Te rendemos graça ao teu santo nome. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Deus, no nome de Jesus, Senhor, eu quero entregar cada vida, ó Deus, que vai assistir esse vídeo. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa entrar, Senhor, e fazer morada, que sejam tocados, Senhor, que venha pegar, ó Deus, o exemplo de Asa e se arrepender e obedecer ao Senhor, porque é a única solução nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, esse momento. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.